vídeo com informações do Flamengo que entra em campo nesse sábado, nos embalos de sábado à noite, jogo 8h30 da noite contra o Botafogo no estádio Newton Santos, que embora seja a casa do Botafogo, mas nos últimos confrontos entre Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos, pelo menos de 2019 para cá, 10 jogos, 9 vitórias do Flamengo e apenas uma vitória do Botafogo. Ou seja, o Flamengo está se sentindo em casa no Newton Santos. E tem também informação sobre Pulgar. A multa rescisória de Pulgar vai cair. Pois é, a gente vai trazer todas as informações envolvendo esse jogador que hoje é titular absoluto no Flamengo, sem sombra de dúvidas, embora o Felipe Luiz tenha saído, o Leonardo Jardim também entende que Pulgar é titular absoluto e a gente vai trazer o porquê da multa rescisória de Pulgar cair, tendo em vista que é um jogador valorizado, qual o valor, enfim, a gente vai trazer todos os detalhes dessa situação. Vamos falar também do Gerson, tem mais uma informação sobre Gerson e Flamengo, essa briga na justiça, tem muita coisa no vídeo de agora. Vamos para as informações? Alô, Gerson, respira que é de graça. Visita de um oficial de justiça a Gerson no Maracanã, horas antes de Flamengo e Cruzeiro, foi um pedido do Clube Carioca uma semana antes. No dia 4 de março, o Fly enviou petição à justiça informando que Gerson iria ao Rio de Janeiro para jogar no dia 11, no que seria uma boa oportunidade para que o oficial notificasse o atleta de um processo de 42 milhões de reais movido pelo Clube Carioca contra o jogador. O pedido foi feito após a dificuldade do judiciário em agilizar os trâmites para que Gerson fosse citado no CT do Cruzeiro, em Belo Horizonte. No mesmo documento, o Flamengo pediu que Marcão, pai empresário de Gerson, também fosse citado na mesma data em seu endereço no Recreio dos Bandeirantes, uma vez que provavelmente também iria ao Rio para a partida. A justiça acatou o pedido. Flamengo não está deixando barato não, cara. Vai até o fim, cobrando do Gerson e do seu pai esses 42 milhões de reais. Repito, quem sou eu para dizer se o Flamengo deve receber ou não? Isso aí está na justiça, a justiça que vai decidir e vai bater o martelo e a gente vai trazendo todas essas informações. Galera, Flamengo enfrenta o Botafogo, repito, nesse sábado, e o De La Cruz, como eu já disse no último vídeo, está fora do jogo por ser grama sintética. Jogos nesse terreno, o De La Cruz não entra em campo. E o começo de temporada do De La Cruz tá complicado, hein, galera? Fora do jogo contra o Botafogo por conta da grama sintética, De La Cruz entrou em campo apenas 6 vezes em 2026, somando 235 minutos em campo. O meia sofreu com problemas físicos no ano passado e, nessa temporada, tenta buscar o seu espaço. Vai ser difícil para o De La Cruz, hein? Porque, fisicamente falando, ele não consegue entregar. É uma pena, um baita jogador, mas sofre muito com esses problemas físicos e não consegue ter uma sequência no Flamengo. Hoje ele está atrás do Jorginho, obviamente, do Pulgar, do Everton Araújo, enfim. Vários outros jogadores estão na frente de De La Cruz, que, repito, não consegue ter essa regularidade, essa constância. Uma curiosidade, galera, sobre o Flamengo. Na partida contra o Cruzeiro, o Fla registrou a sua menor posse de bola, 44%, em um jogo de Brasileirão com o elenco principal desde agosto de 2024. Nos 51 jogos pelo campeonato sob o comando de Felipe Luiz, a menor posse de bola foi de 47%. Justamente contra o Cruzeiro em 2024. Seria já um efeito Leonardo Jardim? Um Flamengo mais letal? Eu acho que sim. Os mais modernos vão dizer um Flamengo mais vertical. Eu gosto de dizer dessa maneira para vocês entenderem, porque muita gente não entende a linguagem tática. Como o Tite gosta de dizer, o ponta desequilibrante, o atacante terminal, que na verdade é o centroavante. Eu particularmente gosto de falar a língua do povo para vocês entenderem muito bem. E por falar em falar língua do povo, o povo quer saber por que a multa rescisória de Pulgar vai cair. Gente, isso primeiro não é uma novidade, foi uma informação que a gente trouxe ainda na renovação de contrato do Pulgar, que a multa dele iria cair a partir do meio dessa temporada. E cai para 5 milhões de dólares.
Atualmente a multa é de 6 milhões de dólares e vai cair para 5 milhões de dólares. Gente, 5 milhões de dólares hoje dá um pouco mais de 30 milhões de reais. E o Eric Pulgar, embora seja titular absoluto no time do Flamengo, sem sombra de dúvidas, mas é um jogador que já tem 32 anos, idade avançada. O que o Flamengo entendeu? Primeiro, a multa caiu porque isso foi uma exigência dos empresários do atleta na renovação de contrato, que a multa caísse a partir do meio dessa temporada de 2026. Segundo, o vínculo do Pulgar com o Flamengo vai até dezembro de 2027. Ainda tem um longo período pela frente. E, gente, o Pulgar, ele tem 32 anos. É difícil alguém chegar aqui e pagar a multa rescisória e levar um jogador de 32 anos por 5 milhões de dólares. Um jogador que é volante, tá? E não faz muitos gols, isso é levado em consideração pelos clubes na hora da negociação. Ah, beleza, pode chegar um clube árabe e pagar isso? Pode. Mas o Flamengo entende que se alguém pagar isso por Pulgar atualmente à vista, porque multa rescisória tem que ser à vista, tal como aconteceu com o Gerson, para o Flamengo vai ser um bom negócio. E aí vocês vão me perguntar, beleza, o Flamengo tinha que aceitar? Gente, ou o Flamengo aceitava ou não teria a renovação de contrato. E outra, o Pulgar hoje no Flamengo ele ganha cerca de 1,5 milhão de reais. Qual clube vai pagar isso ao Pulgar? 1,5 milhão de reais. O Flamengo paga 150% em CLT, carteira, 50% em direito de imagem. Então, é muito difícil o Pulgar deixar o Flamengo, por mais que essa multa rescisória diminua agora no meio dessa temporada. E repito, o Flamengo na ocasião teve que aceitar. Por quê? Se não aceitasse, não teria renovação de contrato. E o Flamengo conseguiu acertar essa renovação de contrato depois de um longo período de negociação, muitas idas e vindas. Vocês vão se recordar que a antiga gestão deixou para depois, e aí a nova gestão, quando assumiu, entre aspas, tinha esse pepino para resolver e conseguiu resolver. Agora a multa vai cair, beleza, mas para o Flamengo, teoricamente, nenhum problema. E repito, ou o Flamengo aceitava essa redução da multa rescisória a partir do meio desse ano, ou não teria renovação de contrato. Então, no fim das contas, o Flamengo fez um bom negócio. Só para vocês entenderem aí em casa o porquê a multa rescisória vai cair, porque tem muita gente me mandando mensagem depois de uma notícia sair no site do jornal O Globo, dando conta que a multa rescisória ia cair para 4 milhões de dólares. Não cai para 4 milhões de dólares, segundo eu apurei no Flamengo. Cai para 5 milhões de dólares. E atualmente a multa rescisória dele é de 6 milhões de dólares. Então, galera, fica tranquilo, porque dificilmente o Pulgar vai deixar o Flamengo, a não ser que ele force muito a barra, mas eu acho que não vai forçar a barra não, porque o Pulgar tem um carinho muito especial com o Flamengo. E por falar em Flamengo, gente, hoje pela manhã, 11 horas da manhã, o Leonardo Jardim comandou o treino, tá? O treino que ele gosta de fazer antes dos jogos à noite, e aí fechou a preparação. Nesse momento os jogadores estão almoçando e a qualquer momento a gente pode trazer o time titular para pegar o Botafogo logo mais. O provável, segundo o GE, tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo para pegar o Botafogo. Repito, segundo o GE, não é uma apuração minha. Se eu conseguir uma apuração aqui, eu vou trazer um vídeo a qualquer momento. E também nas outras redes sociais, não deixe de me seguir. Tá, então, nação rubro-negra, daqui a pouquinho teremos Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo brigando aí já, né, para chegar ali naquele grupo de cima da classificação do Campeonato Brasileiro e não largar mais como tem feito nos últimos anos. Mengão aí brigando por mais um título do Campeonato Brasileiro. E vamos ver aí como o Leonardo Jardim vai se sair com a equipe do Flamengo nesta terceira partida, né? Com o treinador no comando da equipe, já com o seu segundo clássico, né? O treinador aí teve um empate e a vitória nos pênaltis contra o Fluminense e agora vai tendo aí a partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Deixa o palpite nos comentários, não sai também sem deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Valeu!